Amados, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 24. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 7, a partir do 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26 continua, diz assim: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os religiosos. Amados, essa aqui é a conclusão, o fechamento de um dos ensinos mais poderosos que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra, o Sermão da Montanha. E nessa noite gostaria que juntos nós possamos analisar alguns pontos e aspectos na nossa vida cotidiana, relevantes para que a minha e a sua vida possam ter e ser bem-sucedidas, segundo o ensino de Jesus. Nós vamos ver esse ensino rapidamente, essa mensagem ou esse ensino de Jesus, do Sermão da Montanha, poderia dar muitas mensagens, mas muitas mesmo. Mas eu quero condensar e resumir aqui nesse ensino e rapidamente a gente poder entender. E Jesus, ele começa esse ensino porque ele vê as multidões e ele tem compaixão delas. E quando Jesus olha para as multidões, ele não apenas quer curar, alimentar fisicamente, mas principalmente Jesus quer ensinar. Diga para seu irmão: Jesus quer me ensinar. Jesus quer nos ensinar. É por isso que Jesus, ele começa esse sermão da montanha, essa mensagem, com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas enfatizam 8 pontos principais da nossa conduta e do caráter do cristão, especialmente em relação a Deus, aos homens e as bênçãos que repousam sobre aqueles que externam esses sinais. E aí Jesus diz assim, no verso 1 do capítulo 5, você vai voltar umas folhas nesse mesmo livro, Evangelho de Mateus, capítulo 5, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando eu era criança e lia esse ensino de Jesus das bem-aventuranças, eu acreditava que para ter o reino de Deus eu precisava ser pobre financeiramente. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Na verdade, essa característica de humilde pode nos confundir. Pobreza, pode nos confundir. Mas aqui não estamos falando de pobreza material. O entendimento real aqui é que você e eu precisamos ser carentes, necessitados, mas da presença de Deus. Nós precisamos ser
aquelas pessoas que estão com necessidade da presença dEle. Essa é a pobreza que Jesus está nos ensinando aqui. Carentes da presença do Espírito. E isso nos leva ao entendimento de que você e eu somos totalmente dependentes do Senhor. Muitas vezes queremos andar com nossas próprias pernas, segundo o nosso próprio entendimento. Mas, quando fazemos isso, nós caímos. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os necessitados e carentes da presença de Deus, porque deles é o reino de Deus. Continua e diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E essa outra característica do choro tem ligação com essa primeira bem-aventurança, de pobreza de espírito, de necessidade. Por quê? Porque o choro é o desespero de entender que eu preciso desesperadamente da presença de Deus. E eu choro por isso. Eu não sei se você já tem chorado, porque às vezes se sente longe de Deus. Mas esse choro é lícito, é válido, e você terá consolo. O que é interessante e me chama a atenção aqui é que a palavra de Deus diz que quem é o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Então Ele nos consola. Naquele momento que você está no seu íntimo, chorando pela presença dEle, achando que você está só, chore, pois o Espírito Santo está aí para lhe consolar e para dizer: meu filho, minha filha, eu jamais te abandonarei. Continuando, diz assim no verso 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão por herança a terra por herança. Esta é uma das características que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele é humilde. E humildade, eu fui procurar no dicionário da língua portuguesa, é a virtude que consiste em conhecer as minhas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Humildade é isso. Eu reconheço as minhas limitações, as minhas fraquezas, e eu preciso agir de acordo com essa consciência. Estão vendo que tudo está interligado à dependência de Deus? Continua a palavra e diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A fome e a sede são duas necessidades básicas de sobrevivência do ser humano. Se você não se alimentar, se você não beber água, você acabará morrendo. E aqui nós vemos também outra conotação para a justiça. A primeira é a justiça humana, a justiça dos homens. Mas também precisamos entender que a segunda é a justiça divina. Nós devemos sim ser famintos e sedentos pela justiça humana, para que seja cumprida essa justiça. Mas também, amados, precisamos entender que o nosso Deus é justo e, portanto, somos chamados a ser participantes ativos na transformação da humanidade, sendo justificados pelo justo juiz. Ontem estávamos lá na praça. Alguns que estão aqui estavam lá. E entender que essa justiça precisa ser efetivada na terra é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus é justo. Porque Jesus é o justo juiz. E se eu não anunciar das suas boas novas, a justiça será feita sobre aquele homem, aquela mulher, sem que ele tome conhecimento da verdade. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mas também continuando, o verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos,
pois obterão misericórdia. Precisamos reproduzir aquilo que recebemos, pois nós fomos alcançados pela misericórdia. Quantos aqui foram alcançados pela misericórdia? Eu fui pela graça e misericórdia de Deus. E se eu não exercer aquilo que eu recebi, dar aquilo que eu recebi, eu não posso ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Continua e diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aliás, pureza é uma característica essencial para a vida cristã. O próprio Senhor Jesus diz assim, que devemos ser como crianças. Por que como crianças? Porque as crianças são puras. Elas não têm malícia no coração. E assim devemos ser verdadeiramente puros de coração. É uma característica essencial do cristão. Apesar da nossa natureza pecaminosa, mas nós precisamos viver em pureza de espírito, na pureza do Evangelho, em pureza de coração. Bem-aventurados, verso 9, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Devemos ser, amados, propagadores de paz e não incitar a violência, a discórdia. Precisamos, nesse mundo cheio de ódio, de discórdia, de divisão, ser homens e mulheres que incitem a unidade, que clamem e proclamem a paz, que preguem o amor, sermos pacificadores, trazer uma mensagem de esperança a esse mundo que não tem esperança. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando por minha causa, diz o Senhor Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Verso 12, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui, o Senhor Jesus está falando de uma perseguição originada por causa da propagação do Evangelho. Que, no bem da verdade, a gente, no nosso meio, não tem vivido. Mas no Oriente Médio, na Ásia, na África, os nossos irmãos experimentam essa perseguição por conta da propagação do Evangelho. E eles são perseguidos, mas o Senhor diz assim: bem-aventurados, porque de vocês é o reino de Deus. Esse primeiro ponto, amados, justamente é o caráter do cristão, e ele está também ligado com o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. Como eu falei, eu não vou me deter muito, mas eu quero que nós possamos entender um panorama geral dessa mensagem que Jesus nos deixou. Mas há um segundo ponto, que é a influência do cristão. E antes de continuar, nós colocamos como tema dessa mensagem o fundamento da nossa vida, que é Cristo Jesus, a rocha eterna. Ele é o fundamento da nossa vida. E continua em Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As duas metáforas usadas por Jesus, sal e luz, indicam a influência que nós cristãos devemos exercer para o bem da nossa comunidade.
no nosso meio de trabalho, no nosso bairro, na nossa casa. Precisamos ser sal, mas também precisamos ser luz. E aí está o chamado de Jesus para nós, de influência no nosso meio. Muitas vezes somos influenciados pelo meio, quando deveríamos influenciar o mundo. Somos chamados para sermos influenciadores, para dar sabor e luminosidade a esse mundo que está cheio de trevas. Feche seus olhos. Comece a pensar agora. Aquelas pessoas que você pode ter e deveria ter, ou já deu, o sabor do Evangelho, a luz do Evangelho. Essa noite, amados, é noite de reflexão, noite de entendimento. Não sou eu, essa é a palavra do Senhor. É a palavra viva, verdadeira. Pode abrir seus olhos. Nós precisamos ser influenciar. Em outras palavras, bem popularmente, não devemos ser Maria vai com as outras, mas devemos ser aquele que influencia nesse mundo que precisa tanto de uma palavra de esperança, de uma vida de sabor e uma vida de luz. Amém? O terceiro aspecto, amados, eu estou correndo por conta do tempo, porque é extenso, é a justiça do cristão. Jesus diz assim no verso 17, continuando, capítulo 5: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Verso 18: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas. Pelo contrário, ele veio para cumpri-la. Nesse ensino, Jesus está elevando o nível de responsabilidade na nossa vida. É tremendo porque na lei, por exemplo, o verso 21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Verso 22, mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que dizer a seu irmão, louco, tolo, será levado ao tribunal e corre o risco de ir para o inferno. Jesus eleva o nível porque cada vez que ele cita uma frase, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, ele está dizendo assim, existe uma rejeição à acomodação da tradição dos escribas. É uma rejeição ao pensamento apenas farisaico, religioso. Apenas ao ato, à atitude. Ele está dizendo, se você pensou, já era. Verso 27 diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu
coração. Esse é o nível. Jesus eleva o nível. O Senhor Jesus diz assim: não precisa você cometer adultério no ato. Apenas pensando, você já pecou. Jesus aqui reafirma a autoridade das Escrituras, da lei de Moisés, e apresenta as decorrências plenas e exatas da lei moral de Deus. E Ele quer que você e eu nessa noite possamos juntos entender que a religiosidade mata, mas uma vida de busca, uma vida de dependência, ela vivifica. Mortifica a carne, mas vivifica o espírito. Continuando agora no capítulo 6, eu pulei algumas questões aqui, mas depois em casa você pode ler com mais detalhadamente. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai que vê em segredo, Ele o recompensará. Não devemos nos acomodar, amados, nem com a hipocrisia farisaica, ou seja, com a religiosidade, nem com o formalismo mecânico dos pagãos. Precisamos ser piedosos, sim, mas de maneira sincera, como verdadeiros filhos de Deus. Quando eu vejo alguém passando necessidade, Jesus disse que tinha compaixão das multidões. Precisamos ter compaixão dessas pessoas, não para sermos vistos, mas porque o Senhor Jesus fez assim, porque Ele é amor. E aí é a piedade daqueles que são filhos de Deus. Também Jesus, Ele toca em outro ponto, sobre a ambição do cristão. Verso 19 diz assim: não acumulem, capítulo 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui Jesus está tocando sobre a ambição do cristão. Uma coisa que me chama a atenção nesse ensino de Jesus é que ele poderia ter dito dos dois senhores, Deus e o diabo, mas não. Ele fala Deus e o dinheiro, porque o dinheiro, ele se torna muitas vezes nosso Deus. É mais fácil a nossa carne, o nosso eu, adorar as riquezas. E aí a gente precisa entender que Cristo, Ele veio para modificar a nossa atitude em relação à riqueza e os bens materiais. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro. Precisamos escolher um dos dois. As pessoas sem Deus ficam preocupadas com coisas materiais. Porém, nós cristãos devemos estar livres desse tipo de ansiedade. Eu aprendi essa palavra, essa frase aqui, eu quero que você guarde no seu coração. A nossa ambição deve ser a glória de Deus
e não a nossa. Olhe para seu irmão e diga assim: a minha ambição precisa ser a glória de Deus e não a minha. Essa deve ser a nossa ambição. Devemos ser ambiciosos para que a glória de Deus prevaleça em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente é ambicioso para que a nossa glória prevaleça. Quando Paulo vai dizer: miserável homem que eu sou. A nossa ambição precisa ser a glória de Deus e não a nossa. Continuamos e no capítulo 7 diz assim a palavra do Senhor: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no céu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui está falando em termos de relacionamentos. E todo relacionamento da vida do cristão depende do nosso relacionamento com o Pai. Se eu estiver me relacionando bem com o Pai, naturalmente eu me relacionarei bem com meus irmãos. Porque esse relacionamento vertical, ele vai dizer como será o seu relacionamento horizontal. Quando nossos relacionamentos estão devidamente com Ele, nós podemos olhar para os nossos irmãos com olhos de amor. Por mais que meu irmão tenha feito alguma coisa contra mim, que não aconteceu, mas eu vou fazer um exemplo. Por mais que Lincoln tenha lançado uma palavra contra mim, mas eu preciso enxergar Lincoln e olhar para Lincoln com os olhos de amor e dizer: Lincoln, eu sei que isso não veio de você. Vamos orar, porque quem vai ser envergonhado aqui é o inimigo, e não nem você nem eu. Quando estamos cheios de Deus, nós agimos assim. Mas quando a carne prevalece, aí eu quero revidar quando alguém faz alguma coisa contra mim. Mas não é esse o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus é que não devemos ser juízes, porque não somos, e sim servos. Deus nos chamou para ser servos. Servos uns dos outros. Sabe o que significa ser servo? Sabe? Posso te ajudar, posso ser útil em alguma coisa, Lincoln. Eu tenho visto tua aflição. Eu tenho visto tua necessidade. Me permita servir você, ajudar você. É para isso que Jesus nos chamou. Vocês já pensaram? Como seria o mundo se nós tivéssemos essa consciência desse ensino que Jesus nos dá? Como eu disse, talvez esse ensino, ou talvez não, na verdade, todo esse sermão, ele pode ser dividido em milhares de mensagens, né, meu bispo? Eu estou tentando condensar isso, mas dizer a você, meu amado, minha amada, Jesus não chamou você nem eu para sermos juízes nem julgadores. Ele nos chamou para sermos servos. Olhe para seu irmão e diga assim: eu sou seu servo, eu sou sua serva. E eu quero dizer para vocês: eu sou seu servo. Esse é o relacionamento que Jesus quer de nós. Sermos servos uns dos outros. Mas o mundo prega o quê? Não, você precisa ser servido, você precisa pedir e que os outros façam para você.
Continuando, diz assim, no verso 7 do capítulo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Verso 9. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser abraçado? Abrace. Às vezes chegam as pessoas e dizem: eu não sei por que ninguém me abraça. Talvez porque você não abraça. Eu não sei porque ninguém chegou com uma palavra de esperança para mim nesse momento que eu precisava. Talvez porque você não fez isso ou não faz isso. Mas nessa noite eu gostaria de dizer, em nome de Jesus: faça. Faça. Aquilo que você quer que façam com você, faça. E aí nós podemos ver também que Jesus está falando sobre a oração. Ele já começou nos versos anteriores quando ensinou o Pai Nosso, mas aí ele disse: olhe, você é meu filho e você pode pedir. É lógico que um bom pai, ele não dá aquilo que vai nos fazer mal. Já pensaram se João me pedisse uma moto, aquelas 1000 cilindradas? Pai, eu vou dar essa moto, e ele vai o quê? Vai se arrebentar todinho. Não é verdade? É muitas vezes assim. A gente pede uma coisa a Deus, mas Ele sabe que não vai ser para o nosso benefício, e Ele não dá. Mas quando você pede uma coisa que vai ser para o seu benefício, bênção para a sua vida, Ele disse: meu filho, peça, chame, bata, estou de braços abertos para lhe abençoar. Esse é o entendimento que Jesus quer nos dar em relação a isso. Muitas vezes nós não somos conscientes disso e ficamos emburrados porque não recebemos o pedido de oração que fizemos. Mas Senhor, eu queria aquela coisa, mas não veio. Mas Deus sabe, amados, o que você precisa, mais do que você mesmo. E quando a gente quer fazer a nossa vontade, quebramos a cara. Então, deixa que Ele vai te dar aquilo que é melhor para você e para mim. Ele vai nos dar. E eu creio, amados, que esse ano de 2019 será um ano em que os céus vão se abrir sobre nossas vidas. Agora nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, estar atentos à palavra, porque vão vir algumas coisas que podem ser tentação, e aí nós precisamos estar atentos, de olhos abertos, ouvidos atentos, porque aquilo que Deus vai te dar de bênção, você precisa abrir, mas aquilo que vem para te distrair, você vai fechar, em nome de Jesus. Amém? Amados, depois de toda essa exposição, Jesus, Ele olha para os seus ouvintes e Ele começa a falar de uma maneira dura. E Ele diz assim no verso 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida,
são poucos os que encontram. Vou pular para o verso 21, e diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Que palavra dura! Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nesse ponto nós precisamos parar, refletir. Temos vivido realmente uma vida de obediência à palavra de Deus? É um alerta. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas a coisa não fica leve, começa a piorar um pouco. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, eu não estava naquela praça evangelizando, naquele sábado? Eu não estava no domingo levantando minha mão? Eu não estava ali? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Verso 23. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Dura essa palavra, pois a finalidade da mensagem de Jesus, naquela oportunidade e também nessa noite para nós, é não iludir ninguém. Ele não quer iludir as pessoas. Pelo contrário, é trazer à luz aquilo que precisa ser vivido por nós como filhos de Deus. Nessa noite, essa é a base da mensagem. Não iludir, mas trazer à luz aquilo que precisa ser vivido por nós como filhos de Deus. E é aí que eu volto para o primeiro texto que nós lemos, verso 24 do capítulo 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, agora você entende todas as palavras que Jesus tinha falado nesse sermão da montanha. Por isso que esse é o fechamento que Jesus faz nessa mensagem. Diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Verso 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Preste atenção, os problemas da natureza são os mesmos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tanto para um quanto para o outro. Isso me faz entender que todos nós passamos por problemas que podem nos abalar. Podem abalar o seu casamento, podem abalar a sua família, podem abalar o seu trabalho. A diferença não está nos problemas. A diferença está em quem é o seu fundamento. A diferença é quem é a sua base. A diferença é onde você está. Naquilo que é firme como uma rocha, que é Jesus Cristo. Nesta palavra que é viva, que é eficaz. Ou você está vivendo apenas uma vida de ilusão, de religiosidade,
Chegamos aqui domingo, de domingo a domingo. Para nós é um clube social, que não é o biscoito. Mas é. Por quê? Porque achamos que vir no domingo à igreja. E digo domingo, amados, porque nem na quarta nós vimos. Se você visse o número de pessoas que tem na quarta-feira no culto de oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes estamos ansiosos, ambiciosos. Porque eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. Essa ambição na vida do cristão está fora. Você precisa trabalhar, sim, mas para que a glória dele seja manifesta à terra. Então, amados, o firme fundamento da nossa vida é o Senhor Jesus. E nessa noite, eu gostaria de apresentar duas escolhas. Duas escolhas. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ou ouvir e esquecer. E continuar caminhando. Deixando a vida te levar. Você escolhe nessa noite. Eu já escolhi, já fiz a minha escolha. Eu quero a cada dia, amados, construir a minha casa, a minha vida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Praticando assim as palavras dele, mesmo que não consiga 100%, porque eu sou falho, pecador, mas tentando, sempre tentando praticar e lutando contra a minha natureza pecaminosa, contra meu eu, contra a minha carne, contra minhas vontades, contra aquilo que essa carne quer me levar a fazer. Assim como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas a nossa luta é essa. E aí, amados, o que Deus quer nos falar nessa noite é que temos essas duas escolhas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Convido já o louvor. Fechar seus olhos para que você entenda e não faça essa escolha de uma maneira leviana. Que você possa fazer essa escolha como a escolha da sua vida. Não é porque sou eu que está falando, amados, quem sou eu, mas é a palavra de Deus que está falando. É a palavra de Deus. Esse é um momento de reflexão. É um momento de decisão, de escolhas. Não podemos tomar decisões de qualquer maneira. Precisamos tomar essas decisões baseados, impulsionados pelo Espírito, não pela carne. Você escolhe nessa noite ouvir e praticar a palavra. Se você escolhe, faça uma oração silenciosa. Faça sua oração pessoal. Oração de arrependimento, talvez, porque muitas vezes tem vindo para ouvir a palavra, mas na segunda-feira já esqueceu. Na segunda e na terça, é como se não tivesse ouvido nada. E aí vem os problemas e a sua casa parece que está na areia, numa areia movediça. Mas não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma rocha firme, eterna, para lhe sustentar naqueles dias de dificuldade e aflição.